Então vamos lá, moçada, vamos continuando aí o módulo de estabelecimento de pastagem. Hoje vamos falar sobre a semeadura. Então, estabelecimento daquelas espécies que se multiplicam por sementes. Vamos falar dos métodos de preparo do solo, quando ele ocorre, os métodos de semeadura, qualidade de semente, para determinar a taxa de semeadura. Aí vem a melhor época de semeadura, é aí o primeiro uso, né, por corte ou pastejo. Esse diagrama da professora Lilian, aqui de Pirassununga, ficou bacana, né? Ela reporta aqui o que a gente está trabalhando, algumas aulas aí, né? E veja, parte aqui desde o planejamento da gente selecionar uma área, no nosso exemplo que está degradada, lá de pastagem nós vamos reformar, né? E aí pensar sobre todas as questões envolvidas na seleção da espécie forrageira, adequar a espécie forrageira ao animal, aos objetivos do sistema, mas também as condições edafoclimáticas da área, né? E aí, a partir do conhecimento da fertilidade do solo, né, da análise de solo, nós vamos determinar se há necessidade ou não da correção do solo, das adubações, de estabelecimento, já até de manutenção que nós já deixamos prontas, né? E aí passamos para realmente a parte definitiva aí, né, do sucesso, que é o estabelecimento propriamente dito, ou a semeadura, né? A semeadura da área de pastagem. E nesse momento também nós devemos sempre dar atenção redobrada ao controle de plantas daninhas, que nós estamos trabalhando em paralelo, né, com o nosso seminário, e também o controle de pragas e doenças, né, que nesse momento do estabelecimento passam a ser críticos. Então, os nossos 10 passos ou 10 etapas, aí, o planejamento, a caracterização climática, a análise de solo, as curvas de nível, a escolha da espécie forrageira, a correção do solo, cerejinha do bolo ou não, e aí, se vai ter preparo do solo ou não, a adubação de estabelecimento, até de manutenção já trabalhamos, e aí vem, agora, nós precisamos destrinchar, né, primeiro a semeadura, ou seja, sementes, né, e na próxima aula o plantio, ou seja, as mudas. Hoje já vamos ver também o primeiro uso por pastejo ou corte. Os 3 fatores de sucesso que a gente tem que ter na mente, né, que vão nos guiar em todas as decisões dos métodos de preparo de solo, de semeadura, etc., né, são esses 3 aqui, os 3 fatores de sucesso do estabelecimento. O primeiro é a gente assegurar um ambiente favorável perto das sementes, ou lá da gema da muda lá também, né? O segundo é acertarmos, né, o momento da semeadura para termos umidade, né? Quem dera a gente pudesse fazer um contrato com o Barba lá e acertar isso daí, né? Mas precisamos de umidade. E, por fim, o controle de plantas indesejáveis, caso ocorra num nível que prejudique, né, as plantas forrageiras. Bem, mas o que é esse ambiente favorável aí perto das sementes? Veja, é um ambiente favorável tanto em termos de fertilidade do solo, que a gente já vem trabalhando, né? Quanto agora, nesse momento da semeadura, o contato da semente com o solo na profundidade correta. A semente precisa estar em íntimo contato com o solo, para quê? Para quê? Para beber da água, da solução do solo, né? Ocorrer o embebimento da semente e a germinação com um vigor, né? Com vigor para rapidamente se estabelecer na área. Então, quando sai ali a radícula, essa radícula tem que encontrar uma solução do solo com pH adequado, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, nitrogênio, enxofre, zinco, boro, cobre, manganês, né? Para conseguir se estabelecer rapidamente. E aí dá de cara, quem sabe, com fungos, bactérias do bem que a gente inoculou, né? E rapidamente esse solo estar coberto por resíduos orgânicos para construir uma vida do solo nesses primeiros 5 centímetros na casca da crosta terrestre que sustenta a vida, né? Então vamos lá. Vamos pensar no método de preparo do solo que nos leva de encontro a esses objetivos, né? E aí nós temos alguns métodos, algumas situações. O primeiro é a sobressemeadura, depois o plantio direto na palha, e aí o preparo da cama de semeadura propriamente dito. E normalmente a gente encontra essa situação nesse cenário de reforma de pastagem que a gente vem trabalhando, né? O solo está revolvido.
Então, vamos lá, falar sobre a semeadura um pouco como preparo de solo. Eu trago para vocês o cenário do sul do país. Eles chamam até de pasto sobre pasto, né? Ou seja, vai ser semeada uma espécie de inverno em cima de uma área com plantas tropicais, né? Pode ser pasto nativo ou pode ser espécies introduzidas. Então, o que ocorre quando se usa semeadora é um preparo mínimo do solo, né? Ou até nem há o preparo do solo propriamente dito quando é distribuída a lanço as sementes, né? Normalmente, sementes de azevém, né? De azevém anual, e algumas vezes azevém com misturas de leguminosas, né? Na maioria das vezes, em áreas de tifton, em áreas de campo nativo, né? Então, qual que é o objetivo? É entrar luz, permitir a entrada de luz para que haja germinação, né? E também, talvez, um contato mínimo da semente com o solo. Então, há um manejo a se fazer com a vegetação, né? O consumo pelo gado ou roçada são necessários, né? Durante ou antes a sobressemeadura, né? Ou até mesmo depois da sobressemeadura, essa roçada ou consumo da vegetação. Também é possível fazer o controle dessa vegetação existente com subdosagens de herbicidas, né? Então, só um pouquinho mais sobre isso, né? Ilustrando aqui no canto superior esquerdo, por exemplo, já foi feita aqui a sobressemeadura a lanço das sementes lá de azevém, com trevos, etc., e depois faz-se a roçada, né? Então, essas plantas da roçada já vão cair sobre as sementes, conservando a umidade ali, né? E na época certa, quando já está esfriando, aproveitando as últimas chuvas, a gente estabelecer essa área de pasto sobre pasto, né? Ou vai na boca do animal mesmo, né? Se exerce um super pastejo, né, momentâneo, para consumir essa vegetação de verão, né, e ao mesmo tempo pisotear já as sementes sobressemeadas, né, melhorando o contato dessa semente com o solo. Ou aqui embaixo, ilustrando, né, a aplicação aí do Boa Noite Cinderela, lá no TIFT 85, na espécie de verão, né, para fazer a sobressemeadura com a espécie de inverno, né? E aí essa sobressemeadura, né, a lanço, né, ou mesmo utilizando semeadoras. E aí sim há um preparo mínimo do solo, né? Bom, vamos passar para o segundo método aí de preparo do solo, estamos falando, tá? Mas é plantio direto, professor? Mas no plantio direto também há um preparo do solo, mínimo, né? Mas pode chegar aí até 30% ou até um pouco mais, né? Da área toda é revolvida, é preparada, né? É sulcada, como a gente vê aqui nessa imagem. Então, nós temos, sim, um preparo do solo que pode ser maior ou menor, né, no plantio direto na palha. E do que depende isso? Bom, depende da plantabilidade, facilidade com que se tem para plantar. Aí do que depende isso? Depende de condições da palhada, né? A quantidade de palhada, a qualidade de palhada, a sua distribuição na área e também questões relativas ao solo, a textura do solo, a possíveis compactações superficiais, né? E esses parâmetros vão definir os equipamentos adequados para fazer o plantio direto, né? E aí nós temos, por exemplo, para situações de solo mais argiloso, um pouco mais compactado na camada superficial, ou talvez com uma massa muito grande de palhada, né? A utilização do sulcador tipo facão, ou botinha, como a turma fala aí na prática, né? Já numa condição mais de melhor plantabilidade, né, nós poderíamos utilizar os discos duplos, que aí tem um menor preparo da área, né? E, claro, sempre também, né, associado ao ajuste da semeadora. Então, a pressão nas molas do disco de corte, né, muito importante a qualidade do disco de corte de palhada, né, principalmente quando a gente está trabalhando com palhadas aí de braquiária, né, com maior quantidade de palhada, e também as molas do sulcador, da semente, do sulcador do adubo, né, das rodas limitadoras de profundidade, etc. Bem, então,
Assim, alguém já ouviu falar em rolo-faca? O que é rolo-faca? E o rolo-faca, que é esse implemento interessante aqui, né, que faz o condicionamento de adubo verde e também de palhada, né, ele ajuda muito nessa plantabilidade. Né? Então, você tem aqui num rolo diversas facas que vão picando esse material verde ou seco, né, e condicionando esse material na superfície do solo, melhorando as questões de conservação do solo, né? Até do fornecimento dos nutrientes aí para a microbiota do solo, né? Para ver a degradação desses resíduos vegetais, incorporando-os na matéria orgânica, né? E melhorando as questões de plantabilidade também, né? Então é um implemento, eu digo, extremamente tropical, né? Que para preservar a qualidade do solo, a vida do solo. E aí temos diferentes tamanhos, rendimentos, né, para ser utilizados, ó, tanto em condicionamento da palhada, né, quanto de adubos verdes. Bem, agora vamos então para o preparo da cama de semeadura, que é na condição em que houve o preparo do solo. Como no exemplo que estamos trabalhando, né, de pasto degradado, que foi feito todas as práticas corretivas já lá atrás, né, utilizando os arados, as grades aradoras pesadas, né? Agora, eu posso ter uma situação que eu vou fazer uma incorporação leve dos resíduos, né, que germinaram nesse período, né, desde lá de abril, maio, que a gente preparou o solo até agora na primavera, né, e finalizar, né, fazer o acabamento dessa cama de semeadura com as grades niveladoras leves. Né? Então, vejam, é mais delicado o plantio de plantas forrageiras, principalmente as tropicais, que são de sementes pequenas, do que plantio de soja e milho, que tem sementes grandes. Né? Por isso, até essa especificação, é uma cama de semeadura. Né? Ou seja, algo que vai trazer conforto para a semente. E qual que é a qualidade dessa cama de semeadura aí para dormir numa cama boa, né? É que ela seja destorroada, né? Ninguém quer uma cama torroada, nivelada, isso é muito importante para a gente ter uniformidade da profundidade de semeadura, ela ser nivelada e firme. Firme por quê? Porque eu não quero depois, lá no primeiro uso, hora que eu soltar a vacada, que saia fazendo buraqueira na área, principalmente em solos mais arenosos, né? Se eu tenho que entrar no momento com um solo mais úmido, né? Eu preciso dessa cama mais firme. E essa cama mais firme, ela é reflexo da antecedência que eu trabalhei o solo. Então, como nós trabalhamos o solo mais profundamente lá em abril, maio, atravessou todo o período seco, agora, como eu só vou fazer esse preparo mais superficial, com grade niveladora leve, eu vou conseguir formar essa cama firme, para não ter problemas, como eu disse. E o que ajuda nisso tudo, né, são os rolos compactadores, após a passagem, né, dessas grades niveladoras no acabamento final. Né? Até aqui você vê uma grade destorroando, né, uma grade leve aqui à esquerda, e já na direita você tem uma grade leve fechada, né, porque com menor distância aqui entre os discos você tem um menor revolvimento do solo, é só para dar aquele acabamento, e ainda o rolo compactador atrás para deixar essa cama mais nivelada, ainda mais firme, né? Inclusive tem rolos aqui compactadores, também tem a função de destorroamento. Isso antes da semeadura não é muito utilizado, não é comumente utilizado esses rolos compactadores. Quem utiliza mais são as indústrias sementeiras, né, ou os produtores de sementes, que aí eles precisam, né, dessa cama perfeitinha, né, eles já sabem que isso traz benefício. Então, por isso a gente sempre recomenda. Veja, que nessa situação mesmo, em uma mesma operação, está se fazendo a última nivelada e já um rolo compactador. Bom, então é isso aí, ó. Se você tem um resto de resíduo ainda para trabalhar, você vai começar lá trabalhando, né, esse acabamento da cama de semeadura com grades intermediárias, niveladoras, ou seja, com discos de até 28 polegadas, e depois você vai dando o acabamento com grade leve, ultra leve, né, ou seja, com discos de 18 a 20, 24 polegadas. E aí formou a cama de semeadura dos sonhos, né? Botar a sementinha aí para dormir, aí já bem em contato com aquele ambiente favorável nutricional que a gente preparou, aí é o sucesso, tá?
Então, falamos de preparo do solo. Agora vamos para métodos de semeadura. Nós podemos pensar em plantadoras ou semeadoras em sulco, plantio direto ou não. A distribuição de sementes a lanço é o mais popular, é o comumente feito. A distribuição aérea, por avião ou helicóptero agrícola. A sobressemeadura e uma curiosidade aqui, né, mais uma possibilidade, um tipo de sobressemeadura em que as sementes são veiculadas pelo suplemento do gado, por exemplo, sal mineral ou rações, né? Então, existem experimentos que comprovam essa possibilidade, né? Você, por exemplo, em uma área já estabelecida, você tentar estabelecer leguminosas por meio dessa via animal, né? Ou seja, algumas leguminosas, e principalmente, mas também algumas gramíneas, elas passam pelo trato digestório do animal intacto. Inclusive, até o trato digestório escarifica algumas leguminosas que apresentam tegumento mais duro, né? E apresentam dormência, portanto, né? E aí o animal quebra essa dormência e vai sair nas fezes com capacidade de germinação, né? E tem experimentos que comprovam essas possibilidades, né? Em espécies de leguminosas como Puerara fascioloides, estilosantes e algumas gramíneas, algumas braquiárias, é possível fazer esse método de semeadura. Bem, então vamos lá, no método de semeadura em sulcos ou com semeadoras, né? Então é um método em que a semeadora, ela é uma máquina que abre o sulco, enterra a semente, abre o sulco do fertilizante, enterra, e posiciona esse fertilizante abaixo ao lado da semente, como a gente já viu, né, na adubação lá de estabelecimento. Existem vários modelos, né, podem ser, você pode utilizar para a semeadura em área preparada, né, na cama de semeadura preparada, ou modelos de plantio direto, aí com vários tamanhos, né, vários rendimentos operacionais, né? Um médio aí, temos um menor aqui, né? Um até para agricultura familiar movida a tração animal, nesse exemplo. Bom, outro uso aí da semeadura em linhas, né? Mas também a lanço, é a mistura, né? O consórcio para a formação de pastagem junto com outras culturas. O exemplo mais clássico é do milho, né? Então, aqui, exemplo, dá para se fazer de várias maneiras, né? Mas aqui nas imagens nós temos o quê? Quando se coloca o capim semeado em sulco nas entrelinhas do milho. É uma possibilidade, né? Utilizando aqui uma caixa de milho, né? Na entrelinha do milho, uma caixa com a gramínea. Ou num arranjo de linhas duplas de milho com uma entrelinha de capim, né? Ou mesmo caixas exclusivas para distribuição do capim, muitas vezes na própria linha do milho, né? E também distribuição a lanço, em sobressemeadura, né? No milho, após o plantio do milho. Bom, aí já engatamos para falar do método de semeadura a lanço. Então, como o próprio nome diz, né, as sementes vão ser lançadas ao solo, em superfície, normalmente em área total. Existem algumas maneiras de se fazer isso. O popular, né, são esses implementos que distribuem, então, essas sementes, né, são caracterizados por a distribuição ser em pêndulo ou tipo disco, que vai ter uma largura de trabalho que você vai combinar com uma regulagem de vazão e a velocidade do trator para distribuir a quantidade dimensionada de semente na área, né? Então, aqui também mais um exemplo de um tipo de distribuição a lanço, que é a sobressemeadura de capim, agora em lavoura, né? É o pasto sobre lavoura, que vem cada vez mais sendo feito no centro-oeste, né? Então, aqui no caso, capim sobressemeado em lavoura de soja no momento em que a soja amarelece as folhas, né? Ou seja, logo depois vão cair ao solo, cobrindo essas sementes, conservando a umidade e deixando entrar luz, né? Para que haja germinação do capim. Então, quando se colhe soja, você já tem, né, o estabelecimento em andamento. E aí, são vários dispositivos aqui, maneiras que a gente pode fazer essa distribuição a lanço, né? Então, como eu disse, esse é o popular, no caso aqui, de distribuição de discos, né? Existem de discos duplos, né? Com maior capacidade, teria mais uma caixa aqui distribuindo.
Recentemente foi lançado, né, esses implementos aqui que são portáteis, são autopropelidos, então dá uma flexibilidade muito grande, podemos instalar aqui na frente do trator, já fazendo a incorporação da semente, né, o implemento atrás do trator. Essas caixas têm sido instaladas em quadriciclos, né, na barra do pulverizador, né, em sistemas integrados, para fazer aquela sobressemeadura, por exemplo, aqui em soja também, né, aumentando muito o rendimento, ou na mãozão lá mesmo, bem treinada a equipe, é possível fazer uma boa distribuição também na mão. Também não tenho nenhuma imagem aqui, mas na matraca também é possível, né? No caso, aí não seria a lança, que eu lembrei da matraca agora, mas seria lá em cova, né? Aí, ó, então, instala lá na CGzinha, na motinha, ó, e sai distribuindo essa semente a lanço, sem problema, né? Em pequenas propriedades, às vezes isso é o que viabiliza, né? Ou o famoso espalhar na mão lá mesmo, né? Então, faz lá, distribui a turma, né? De acordo lá com o que alcança a mão da turma. Então, uma mãozada aqui tem que cair no pé do outro lá e vai levando direito, como diz, né? Você controlando ali a quantidade de semente que tem que ser aplicada, treinando a turma, é possível fazer na mão também. E mais um método que não deixa de ser a lanço, mas é a forma aérea. Então, pode ser feito com avião agrícola ou com helicóptero também, né? Em áreas extensas, em áreas não mecanizadas. E aí vamos passar para falar agora da qualidade de semente de forrageira. Então, eu trago essa imagem, né? Essa foto eu tirei até ano passado, porque essa casinha de venda de semente aí é antiga, hein? O caminho para quem vai aí para o Mato Grosso do Sul, aqui do Paraná, né? Encontra essa casinha aí, até hoje está lá vendendo semente de braquerão, né? De brisantão. E eu mostro ela para falar um pouquinho, né? Do histórico recente, que tempos passados aí era muito comum, né? Essa comercialização de sementes piratas, que a turma fala que não passou por fiscalização, né, que não segue a legislação, né, era o que tinha, muitas vezes. E aí, exemplo, né, de braquiária brisantão aqui, chegava a se usar 20, 25 quilos de semente por hectare para formar um pasto, né? Às vezes tinha que deixar sementear ainda, porque falhava muito, ia usar o pasto lá só um ano depois e tal, né? E além, quer dizer, desse gasto, esse tantada de semente que gasta aí, né? Hoje em dia, para vocês terem uma comparação, um agricultor mesmo de pasto, às vezes usa 4, 5 quilos de semente de braquerão para formar um hectare, né? Então, além dessa diferença de quantidade de semente, e acho que o mais perigoso é o quê? Essa semente, muitas vezes, não fiscalizadas, veiculam sementes de invasoras, né, de outras espécies invasoras para a sua área, e doenças. Então, principalmente para os sistemas integrados, né, o cara não quer de jeito nenhum levar lá um monte de torrão de terra lá, né, junto com a semente, com mofo branco, com nematóide para a lavoura dele. Né? Então, como houve uma profissionalização grande aí, tanto da pecuária quanto dos sistemas integrados, forçou, né, a indústria sementeira, né, se profissionalizar. Então, hoje a gente ainda encontra esse cenário, mas é claro que nenhum técnico vai recomendar, né, comprar esse tipo de semente. Nós vamos procurar sementes certificadas, né, de indústrias que seguem a legislação. Então, as indústrias se uniram, né, junto com a Embrapa, em torno da Unipasto, uma associação, então, que fomenta também as pesquisas, né, o melhoramento de plantas forrageiras. Inclusive, algumas cultivares lançadas pela Embrapa só são autorizadas a serem revendidas, né, por essas empresas associadas à Unipasto. Então, a gente melhorou muito nessa questão, né, da qualidade de sementes de forrageiras tropicais. E aí a qualidade dessas sementes está dependente, né, de várias coisas, desde lá da produção da semente, questões que envolvem lá, né, o campo de semente, controle de invasoras, doenças e pragas nas sementes ou nas plantas, os protocolos de adubação utilizados, etc., né? Além do que, o método de colheita também interfere na qualidade da semente, principalmente na germinação. Nós temos aí, basicamente, para sementes tropicais, né, de gramíneas, o método de colheita por varredura ou no cacho, né? E eu trago aqui também o método de colheita por exumação, que é do amendoim forrageiro, né? Uma semente que fica enterrada
E aí a gente tem que crescer muito aí em termos de maquinário para a gente ter quantidade de semente num preço bom, né? Bem, aí seguimos. O que mais interfere na qualidade de semente? A secagem, né? Depois segue a pré-limpeza, aí tem o beneficiamento. Aí nós vamos ter lá na indústria os testes, né, de qualidade, vamos falar sobre alguns deles. Depois os tratamentos das sementes, vamos falar também, o revestimento, armazenamento, transporte e uso. Vamos passar um pouquinho aí rapidamente, né, por alguns desses pontos. Bom, mas antes, vou apresentar para vocês, essa é a minuta, né, que está atualizando a instrução normativa para a produção e comercialização de sementes de espécies forrageiras de clima tropical, né? Então, veja só, é do ano passado, ainda, acho que essa instrução normativa ainda não foi publicada, mas o que ela nos traz, né? Ela nos traz uma atualização em termos de pureza, tá elevando a régua, né, para pureza, porque melhorou os equipamentos, os processos, é possível a gente ter sementes cada vez mais puras, né, e também há alterações em relação a novos tipos de semente, que são as sementes revestidas, né, que aí se exige uma pureza de 90%, né, para essas sementes, e vai ser obrigatório o fornecimento de mais informações ao consumidor em relação à qualidade das sementes, como o peso de 1.000 sementes, que vai ser fundamental para a gente determinar as taxas de semeadura. Então, comparando aqui só, por exemplo, a Pânico Máximo, né, por legislação atual, tem exigência de 40% de pureza mínima e 40% de germinação. E agora, eu creio que vai passar a ser 60% de pureza e 40% de germinação. Né? E aqui ainda a gente tem determinado, né, o tamanho do lote, o peso das amostras para as análises laboratoriais, né? Então, nesse documento, nessa instrução normativa, né, que a última é de 2008, a gente encontra todas essas informações, inclusive os limites para sementes de plantas invasoras, e inclusive a gente fica sabendo aqui nesse documento quais plantas invasoras não podem ter nenhuma semente, que são as plantas com potencial risco, né? Plantas tóxicas, com espinho, etc. e tal. Bem, turma, então falando em sementes tropicais, né, de forrageiras tropicais, os polos de produção de sementes se encontram no centro-oeste, né? E é claro que as sementes de plantas temperadas no sul do país. Então, talvez alguns de vocês aí nunca tenham visto como que né, os processos aí, principalmente de colheita de produção, de colheita de sementes de forrageiras tropicais. Então, gostaria de passar um vídeo curto aqui para vocês terem essa ideia, tá? Então, olha só, né, a operação de guerra aí montada, fazer essa colheita de semente de braquiária lá no Mato Grosso. Então, essas plantas já tinham sido ceifadas, né, cortadas rente ao solo. O que eles estão fazendo agora é um processo de batimento. Bater as plantas para que ocorra a degrana, né, que ainda não ocorreu, né, naturalmente ali, a degrana das sementes maduras, né? Então, estão batendo aí as plantas para que as sementes caiam no solo, né? Agora, ocorre esse processo de enleiramento dessa planta, dessas palhadas, né? Para abrir essas avenidas aí de onde será feita a colheita diretamente do solo, nesse processo de colheita por varredura. Então, quando você estiver passando lá no Mato Grosso, oeste da Bahia, né? Cantins ali, desse fumaceiro para cima, pode crer que é área de produção de semente de forrageira tropical, né? E o processo da colheita por varredura. Então, realmente é um rolo, né? Uma vassoura giratória que vai levando um pouquinho de solo, com essas sementes, solo e materiais inertes para dentro dessa máquina, né? E são peneiras em ar que vai fazendo uma limpeza, aí vai, né, fazendo a colheita dessas sementes, né? E liberando aí esse solo, essa fumaceira aí que a gente vê, né, de longe quando está colhendo semente. Aí tem ainda outros processos, aí já pulou, né, para um ensacamento, armazenamento, mas tem outros processos aí no meio. E aí, inclusive, depois, né, aí eles enfardam aquela palhada que fica.
Faz, aí pode usar em confinamento, pode usar mesmo para queimar em caldeira, né? Essa palhada enfardada aí, não dá para chamar de feno isso daí, uma palha enfardada, né? Mas algumas produtoras aí de semente também distribuem essa palhada picada na superfície do solo, né? Uma ideia mais conservacionista, né? Alto Garças, Mato Grosso. E aí a sementona, né? Mais bruta aqui ainda, com mais impureza, né? E depois vai ser trabalhada, né? Beleza? Então, tá aí ó, uma imagem, né? Mostrando a colheita por varredura. Então, como nessa colheita sementes são colhidas, elas já degranaram, elas têm uma maior uniformidade de maturidade, né? São sementes que já alcançaram a maturidade fisiológica e, portanto, a gente obtém sementes de maior grau de germinação por esse método de colheita, tá? Então, as sementes que degranam, né, elas atingiram a maturidade, então a gente tem nessa colheita sementes mais maduras, no geral, e tem, então, uma porcentagem de germinação normalmente maior do que a semente colhida no cacho, né? Porque daí no cacho você tem sementes com diferentes níveis de maturidade fisiológica, né? E aí é colhido tudo que está ali no cacho. Então, mas por que então que colhe no cacho se elas são, no geral, de menor germinação? Porque tem algumas espécies, né, que fica inviável colher no chão, porque são espécies, por exemplo, estoloníferas, né? Você tem a braquiaromidícula, que é um exemplo. Você não consegue cortar ela tão rente que fique o solo exposto, né? Ela tem os estolões embaixo. E aí só é possível fazer a semente, a colheita da semente no cacho, com as automotrizes aí. No caso aí, essa foto está mostrando isso, um campo de braquiaromidícula. Né? Então, você tem aqui para as umidículas, né, e também para as leguminosas, como estilosantes, a colheita feita por automotriz. As braquiárias brisantas, prioritariamente por varredura. E no caso dos pânicos, sementes menores, né, tem produtores que colhem com automotriz e tem produtores que fazem também o processo de varredura. A época de colheita, né, dessas sementes deve coincidir com a época seca do ano, né, para garantir qualidade dessas sementes. E no caso das sementes colhidas no cacho, é necessário a secagem lá no campo mesmo para reduzir a umidade abaixo de 12%, né? Está aqui a turmona aqui revirando aquelas sementes de braquiária umidícula que a gente viu a colheita lá atrás. Mas para ensacar mesmo, né, precisa perder mais umidade ainda e abaixar de 8% de umidade, né, para armazenamento das sementes. Então, isso foi feito daí ainda, né, em outros processos lá na indústria. Aqui só exemplos, as principais doenças são fúngicas, né, e são conhecidas como mela das sementes, carvão das sementes, né, que quando existe um ambiente, às vezes, mais úmido, mais quente, né, no período lá de enchimento das sementes, ocorrem maior essas doenças, o que diminui a germinação, né? Então, aí ocorre depois lá da colheita pré-limpeza ainda no campo, né, peneiras, para ir retirando o mais grosso, né, e aí chega no beneficiamento, onde tem aí um batalhão de máquinas possíveis, né, máquinas de ar e peneiras, quebrador de torrões, mesa gravitacional, homogeneizador de lotes, etc. Então, são vários equipamentos que podem elevar a pureza dessas sementes para mais de 90%, 95%, né, utilizando aí as mesas gravitacionais, né, sistema de peneira e de vento, né, que vai limpando bem essas sementes. E depois, né, nós temos então essas sementes nuas que podem ainda serem tratadas, por exemplo, serem escarificadas, um processo que pode ser físico ou químico, né, para retirada das brácteas ali, daquela palhinha que está envolvendo a semente, que pode impedir uma germinação, ou seja, pode deixar a semente dormente, né? E aí, então, a gente obtém as sementes nuas, né? E nessas sementes comerciais, a gente pode ter sementes de diferentes níveis de pureza. A gente com essa está bem mais purinha, né? Do que essa daqui, né? Isso aqui tem mais impureza, né? E depois essas sementes nuas ainda podem ser tratadas ou até revestidas, né? Então, no processo aí de revestimento dessas sementes, quer dizer, esse é um processo que era comumente feito em sementes de hortaliças, que são minúsculas, né? E aí, então,
esses produtos de alto valor agregado, né? Quer dizer, faz sentido se aumentar bem o tamanho dessa semente para conseguir plantabilidade, né? Colocar essa semente certinho na profundidade que a gente quer, no espaçamento, no distanciamento, etc. E aí, como nós trabalhamos também com sementes pequenas e até minúsculas, né, a indústria sementeira trouxe essas tecnologias para as sementes de plantas forrageiras, né? Nesse sentido, de melhorar a plantabilidade, né? Com semeadoras, aí tendo, então, possibilidade de utilizar discos, né, com sementes agora maiores e tal. Então, o processo, basicamente, é a mistura de um líquido, né, que pode ter até corantes, aí alguns ingredientes ativos, né, e substâncias sólidas pó, né, em pó, na maioria das vezes são calcários, né, carbonatos, né, que são adicionados à semente utilizando alguns equipamentos. No Brasil, o mais popular é o tipo um tambor rotativo, uma betoneira, né, em que se vai adicionando o líquido, né, e o sólido, aqui o pó, e vai formando esse recobrimento, né? E pode ser obtido 3 tipos aí de recobrimento, né? Nós temos as sementes 1 aqui, veja, pouca coisa é adicionada na semente de recobrimento, né? É uma película aqui, muitas vezes utilizando daí substâncias que são polímeros, né? É para a gente ter essa semente peliculizada. Depois nós temos as sementes incrustadas, né? Normalmente aí são materiais, esses pós, né? De origem calcária, muitas vezes, né? E aí se adiciona mais peso na semente, né, em relação à peliculizada, são as sementes incrustadas. Muitas vezes você tem o mesmo peso da semente sendo adicionado como material de recobrimento nessa categoria, né, de recobrimento. E depois vem ainda as sementes peletizadas, né, que diferente das incrustadas, em que ainda se mantém o formato da semente, na pelletizada se perde o formato da semente, porque mais ainda material de recobrimento adicionado e vira uma pelota, né? Vira um pellet, uma bolotinha, a turma fala, né? As bolotas, e acaba acrescentando, às vezes, de 5 ou mais vezes, né, o peso da semente em material de recobrimento. Então, a gente tem que ficar atento, né, para depois não errar lá nas taxas de semeadura, né? Que a gente está pensando em número de sementes e não em quilos de sementes, né? Então, a gente tem que levar em consideração aí o peso dessas sementes incrustadas para obter o mesmo número de sementes que eu obteria com as sementes nuas, né, na área. Bom, então vamos lá. Nós temos as sementes nuas, que podem ser ainda escarificadas, daí elas podem ser nuas tratadas, né? Somente tratadas com inseticidas, fungicidas, grafite para melhorar a escoabilidade, né? Ou elas podem ser peliculizadas, incrustadas e peletizadas, e também adicionadas os tratamentos, né? Que a gente já mencionou. Então, nós temos aí esses diversos tipos de sementes revestidas, né? E aí agora a legislação, alterando, né, vai garantir para nós que nessas sementes revestidas, que sejam sementes de alta pureza, né? Que ninguém merece, né? Daí ficar comprando solo, material inerte ali, palhinhas revestidas ainda, né? Então, vai melhorar bastante, além das informações que serão necessárias de peso de 1.000 sementes, né, acompanhar o lote, tá? Questões de embalagem, gente, também evoluiu muito a indústria, né? Então, nós temos embalagens que preservam cada vez mais a qualidade das sementes, e aí no armazenamento, aquelas regras básicas, né, de arejamento, controle de umidade, de roedores, distância entre as pilhas, para garantir uma boa longevidade das sementes. E aí a gente vai para a análise de sementes, análises físicas e fisiológicas. Então, tudo isso segue uma legislação que determina para cada espécie o tamanho do lote, os critérios de amostragem, né? A recepção, o registro, o quartejamento da amostra, para seguir para as análises físicas e de germinação ou viabilidade ou teste do tetrazóleo. Então, na análise de pureza física, como a moça está fazendo aqui, nada mais é, né, em primeiro lugar, do que determinar a composição física e a identidade das sementes que compõem a amostra e o material inerte. Então, veja, da amostra nós vamos separar
o que é semente do cultivar em questão, outras sementes, identificar essas outras sementes para verificar lá na legislação os limites e a tolerância, e os materiais inertes, certo? É como que eu calculo a taxa de pureza? Eu pego o peso das sementes puras e divido pelo peso da amostra, tá? Vezes 100. Bom, então, de rotina é feita a pureza física, né, que é expressa lá em porcentagem, com a porcentagem de sementes na amostra. Nós temos ainda a pureza varietal, que é o quê? Dessas sementes aí, dessas sementes puras, pode ter sementes de outras cultivares, de outras espécies, até, por exemplo, num lote de semente de Braquiária brisanta cultivar marandu, pode ter uma semente de uma cultivar piatã ou de até uma decumbens? Pode. Então, aí trata a pureza varietal, o quanto das sementes são realmente da semente do lote em questão. Aí vem também o peso de 1.000 sementes, né? Uma análise importantíssima aí. Por quê? Determina o peso da semente, né? O peso do endosperma, que vai nutrir o embrião, e muitas vezes determina o vigor, né? O vigor da germinação, o vigor da plântula no estabelecimento, né? E também vai determinar a taxa de semeadura. Eu preciso conhecer o peso da semente. E aí se determina, então, o peso de 1.000 sementes, né? E as mais granadas, né? Quanto maior o peso de 1.000 sementes nuas, por mais granadas, melhores, né? Agora, se forem sementes revestidas, quanto maior o peso, opa, eu estou levando mais material que não é semente, né? Então, automaticamente eu tenho que pensar em aumentar essa taxa de semeadura. Nós vamos ver isso. Bom, agora vamos para os testes fisiológicos, começando pelo teste de germinação. O teste de germinação avalia a porcentagem de sementes puras que são germináveis, né? E aí esse teste pode ser feito em gerbox, em câmaras de germinação, em areia lavada, em substrato, ou até mesmo lá na sua propriedade. Se você comprar a semente ou pegar amostras do lote de semente com antecedência, né? Antecedências aí de 30 dias, porque os testes são longos, você vai contando quantas sementes vão germinando ao longo desse tempo, né? Você pode determinar até a germinação numa situação mais real aí, né? Pegando o solo da área que você vai trabalhar, é possível. E depois você faz o cálculo. Qual que é a porcentagem de germinação? O número de sementes que germinaram dividido pelo número de sementes total da amostra. Vamos supor, pego 100 sementes puras, coloco para germinar, se depois de 21 a 28 dias 80 germinaram, 80% de germinação. Bem, mas a legislação permite que os lotes de sementes sejam comercializados somente com o teste do tetrazóleo. O que é o teste do tetrazóleo? O tetrazóleo é um corante que mede a viabilidade, ou seja, mede se o embrião está vivo ou não está vivo. Então, o embrião vivo, respirando, o corante marca e fala, ó, o embrião está vivo, tá? Mas vai germinar? Não, não sei, ele está vivo. Entenderam? Então, avalia sementes puras viáveis, né, esse teste, diferente, então, de sementes puras germináveis, tá? Os dois termos aí. Então, qual a diferença? Veja, nesse teste de viabilidade, a gente não tem a questão da dormência. O embrião está vivo, mas a semente pode estar dormente, não vai germinar. Ou fungos patogênicos, danos recentes a essa semente. O embrião está vivo, mas talvez não vá germinar, certo? E também pode ter uma influência, por exemplo, um processo de germinação já iniciado, né? Marca ali, talvez, como que não vai germinar, mas também não vai, ou a habilidade do analista, que pode falar assim, ó, aqui todas estão viáveis, né? Ou algum analista fala assim, não, essa daqui já está meio capenga, então não vou contar ela como viável. Então tem também esse viés, né, da análise. Bom, então, o bom é, assim, que pode ser obtido em poucas horas, né? E é por isso, então, que foi autorizado a comercialização com base nesse teste. Bem, então vejam bem, vejam bem. Toda semente germinável, obviamente ela é viável, né? Se ela germinou, o embrião estava vivo. Mas nem toda semente viável é garantia que vai germinar.
Tá? Então, sempre que eu puder e tiver o teste de germinação, é ele que eu vou utilizar nos cálculos. E qual cálculo é esse? O cálculo do valor cultural da semente, que expressa a porcentagem de sementes puras viáveis ou germináveis, depende do teste que foi feito. Como que calcula? A porcentagem de valor cultural é igual à porcentagem de pureza vezes a porcentagem de germinação. Se eu não tenho a germinação, eu só tenho a viabilidade, então vai viabilidade mesmo, vezes a porcentagem de viabilidade, dividido por 100. Nesse exemplo, ó, eu tenho um saco de 25 quilos, de braquiarão e de Tanzânia. Qual que é o valor cultural desse braquiarão? Ora, ele tem 95% de sementes puras. Então, tem um tanto do saco aqui, ó, que é impureza, até muito pura, bem purinha essa semente, né? Então, beleza. Então, ó, quanto de semente pura tem nesse saco de 25 quilos aí? 25 vezes 0,95. Então, eu tenho 23,75 quilos de sementes puras nesse saco. Tá? Mas todas vão germinar? Não, não. Porque dessas sementes, só 80% vão germinar. Germinação 80%. Tá? Então, vezes 80%, aí nesse saco de 25 quilos, então, de braquiarão aqui, eu tenho 19 quilos de sementes puras germináveis. Ou seja, 19 dividido por 25, que é o saco total, vezes 100, eu tenho 76% de valor cultural. Chegamos no valor cultural, uma outra linha de raciocínio aí, poderia ter seguido a fórmula que eu acabei de passar, 95 vezes 80 dividido por 100, valor cultural de 76%. E agora aqui para esse Tanzânia, né, um pânico máximo, semente pequenininha, né, não deu para tirar tantas impurezas. Então, ficou com 58% de impurezas. Só 42% de sementes puras aí, ó. Rapaz, tudo isso aqui do saco, então, é impureza, não é semente. Ou são sementes de outras espécies. Né? E daí, das sementes puras ainda, ó, só 60% germinou no teste de germinação. Tudo isso aqui de semente pura não germinou. Então, tem que descontar isso aqui também, para saber quanto eu tenho realmente de semente pura germinável no saco de sementes, né? E quanto é? Quanto é? Ora, 42% de semente pura, de pureza, vezes 60% de germinação, dividido por 100, 25,2 de valor cultural. Valor cultural, 25,2%. Só 25,2% desse saco de sementes são de sementes puras germináveis. Ou seja, desses 25 quilos, vezes 25,2%, 25 quilos vezes 25,2%, nesse saco de Tanzânia eu tenho só 6,3 quilos de sementes puras germináveis. Ok? Continha é fácil, é só praticar. Vamos adiante. Onde estão as informações sobre a qualidade das sementes, a pureza, a germinação, o peso de 1.000 sementes? É uma pergunta que comumente eu recebo. Né? E aí eu digo para vocês, o óbvio não existe. Porque, obviamente, a gente ia pensar assim, no rótulo, né? Vai no rótulo e vê. Né? Mas não é bem assim. Por quê? Porque é autorizado as empresas, no rótulo, apresentar somente, se elas quiserem, né? Somente os percentuais mínimos exigidos por legislação. Então, às vezes, o que a gente encontra no rótulo. Olha lá aqui para esse Tanzânia, 40 de pureza, 60 de germinação. Né? Aqui para essa braquiária, 60 de pureza, 60 de germinação. O mínimo exigido na legislação. Esse até pode se confundir, né? Porque, 60% vezes 60%, né? Dividido por 100. Esse VC não é de 36%? Né? Ele está falando aqui VC de 50%, já fiquei confuso. Traz mesmo um pouco de confusão, né? Por isso eu recomendo a vocês,
Sempre busquem essas informações não no rótulo das embalagens, mas no certificado, né, do termo de conformidade de semente, um documento que vem junto com a nota fiscal lá. Aí você vai ter, né, para cada lote da semente que você comprou lá, quanto de semente pura tem, né? E se foi feito o teste de germinação ou de viabilidade, né, que está sendo apresentado nesse documento, qual o teste é, e até informações em relação a outras espécies, né? Espécies nocivas e os testes de germinação ou de viabilidade, né? E também, logo mais, será obrigatório apresentar nesse documento, para sementes recobertas, o peso de 1.000 sementes, tá? Bem, então vamos passar agora para falar da taxa de semeadura. Tá? Muita atenção agora aqui comigo, gente. Então, quando a gente não tinha essas sementes recobertas, né, normalmente a gente utilizava essas tabelas de recomendação de taxa de semeadura, né, que são apresentadas em termos de sementes puras viáveis por hectare, certo? E essas recomendações partem da onde? Do peso das sementes. Então, observe, né, que sementes grandes, como de braquiárias, né? Veja que entre parênteses eu tenho o peso de 1.000 sementes, fora do parênteses, número de sementes por grama, né? Só transformei aí, né? Então, a braquiária 6,67, né? O PMS, sementes maiores, né? Então, obviamente, nessas sementes maiores, a taxa de semeadura aí vai ser maior, porque em 1 quilo de sementes aí eu tenho, né, menos sementes dessas grandes do que comparando com semente de mombaça, que é um pânico máximo, que a semente é pequenininha, né? Então, né, 1.000 sementes pesam só 1,28 gramas, ou em 1 grama de semente, eu tenho 780 sementes aqui. Tá? Então, obviamente, uma taxa de semeadura, em termos de sementes puras viáveis, menor. Né? Bom, no entanto, não é só isso, porque essas sementes menorzinhas, elas também morrem mais facilmente. Então, há também uma conta aí por trás dessa taxa de semeadura que envolve a sobrevivência dessa semente até uma plântula estabelecida. Porque, afinal, é isso que eu quero, né? Estabelecer uma população mínima de plantas que me garantirá o estabelecimento da pastagem, né? Rapidamente e tal. Tá? É, então, como a gente trabalhava com só sementes nuas, acaba que na semente nua esse número do peso da semente, ele é mais padrão, né? Ele varia menos, ele varia, mas ele é mais padrão. E a gente, então, utilizava já esses cálculos feitos aqui, né, e disponibilizados nessas tabelas, em relação a essa taxa de semeadura mínima. Né? Mínima por quê? Porque pode ainda ser corrigida para uma situação de uma cama de semeadura de menor qualidade, né? Tem que ser corrigida para situações de sobressemeadura, de distribuição a lanço, etc. Tá? Porque aí se aumentam as perdas, né? Ou se diminui a sobrevivência dessa semente pura viável até uma plântula. Mas, bom, vamos por parte. Então, se eu estiver trabalhando com sementes nuas, tá aqui, né? Eu posso utilizar essas tabelas, né? E como que eu utilizo elas? É facinho. A taxa de semeadura lá das sementes comerciais que eu vou comprar, né? Que tem lá o seu valor cultural, né? Vai ser calculada como? Quantos quilos de sementes puras viáveis por hectare são recomendados, vezes 100. Isso aqui é chamado até de pontos de valor cultural. A quantidade de quilos de sementes puras viáveis por hectare recomendado, vezes 100, dividido pelo valor cultural, em porcentagem. A gente já vai ter quantos quilos de sementes comerciais eu tenho que aplicar no mínimo, né? Tá ok? Outras tabelas são apresentadas, então, como eu disse, em termos de pontos de valor cultural. E, no caso, essa aqui já traz duas condições, se é no sulco ou se é o método de semeadura a lanço. Eu vejo que aumenta, né, a quantidade de sementes, né, a quantidade de pontos de valor cultural. O que é o ponto de valor cultural? Ora, é
a taxa de semeadura em quilos de sementes puras viáveis por hectare vezes 100, como eu já disse. Então, aqui, no caso, seria, o que eu estou lendo aqui? 3,2 quilos de sementes puras viáveis por hectare para o plantio no sulco de Marandu, ou até 5,2 quilos de sementes puras viáveis por hectare, no caso, né, do método de semeadura a lanço. Tá? Então, se eu estou trabalhando com sementes nuas, eu posso utilizar esses métodos. No caso aqui, é dividir daí o PVC pelo valor cultural da semente para chegar na taxa de semeadura de sementes comerciais por hectare. Então, vamos fazer um exemplo, se fosse aquela braquiária lá, né, que eu vou plantar lá a lanço, então 5,520, né, já fazendo 5,2 vezes 100, dividido por aquele valor cultural lá de 50%, que a gente viu no saco de semente lá, a taxa de semeadura aí de sementes comerciais por hectare seria de 10,4, né, quilogramas de sementes comerciais com 50% de VC por hectare. Bem, mas e se não for semente nua? Aí é complicado, né? Porque daí não dá para ter uma média, depende de quanto tem de material de recobrimento. Né? E lembrando, às vezes não é pouco material de recobrimento que tem. No caso das sementes incrustadas, e muitas vezes dobra, né? O peso de 1.000 sementes. Olha nesse caso aqui, ó, comparando 3 marcas de sementes revestidas aqui com a semente não revestida. Na semente nua, eu tenho o peso de 1.000 sementes de 9,16 gramas. Nas recobertas, de 17, 20, 19 gramas, né? Ou seja, no mesmo saco de 20 quilos de semente, se elas são nuas, eu tenho 2 milhões de sementes, tá? Se elas são recobertas, eu tenho 1 milhão de semente. Então, eu não posso, né, pensar na mesma quantidade de semente por hectare de jeito nenhum, porque o que eu quero lá, na prática, são número de sementes puras viáveis por hectare, eu quero número de plântulas estabelecidas, né? Então, nós precisamos aprender a fazer esse cálculo da taxa de semeadura de sementes puras viáveis, nuas ou recobertas. Bom, o que vai melhorar é que a legislação vai exigir, né, que esses valores sejam apresentados lá no nosso certificado. Aqui, no caso, veio também no rótulo. Tá bom, ótimo também. Se vier no rótulo e ser condizente com o que está no certificado, beleza. Então, nós temos aqui para essa braquiária apresenta cultivar Marandu, que apresenta aqui os dados, né? 60% de pureza. E 60% de germinação, né? Ela, quer dizer, essa semente aqui já não pode, se são esses dados corretos mesmo, ela não pode ser recoberta, porque o padrão mínimo de pureza para recoberta é de 90%, né? Vamos trabalhar com essas duas situações, então. Se ela for recoberta, é 90% de pureza, 60% de viabilidade, teste do tetrazóleo, e se ela for nua, vamos pegar aqui o dado de PMS de 8,3 gramas, peso de 1.000 sementes, e vamos pegar para contrastar, daí como se ela tivesse 60% de pureza e 60% de viabilidade, né? No caso das sementes normais aqui, ou nuas. Tá? Vamos entender isso aí, então. Bom, vamos lá, vamos falar do método, então, que eu chamei de método da densidade de plântulas. Primeira coisa é definir a meta de plântula estabelecida que eu preciso, tá bom? Então, nós temos aqui nessa tabela, né, dividido sementes de espécies que têm sementes maiores, né, como Braquiária brisanta, Braquiária decumbens, Braquiária rusiziensis, o mileto, nós vamos ter que com 10 a 20 plântulas por metro quadrado, eu tenho um bom estabelecimento. Já para espécies de sementes pequenas, como cetária, panicum, andropógon, e de braquiária midícula, incluso aqui, né, devido o tempo maior de estabelecimento que a braquiária midícula precisa, né, seria mais interessante a gente ter de 40 a 50 plântulas por metro quadrado. No caso da braquiária midícula, para fechar mais rápido a área. No caso das sementes pequenas, eu preciso de mais plântulas, porque o vigor delas é menor, elas acabam tendo uma menor sobrevivência até a planta estabelecida. Eu preciso de mais
plântulas por metro quadrado para garantir o sucesso do estabelecimento. Eu definido isso, então, eu vou ajustar a sobrevivência da semente pura viável até plântula, que no caso das sementes maiores, né, a gente chega a ter sobrevivência de 60% numa condição ideal, já nas de sementes pequenas de 30%. Né? Nós precisamos definir essa taxa de sobrevivência, que vai variar conforme o tamanho da semente e conforme o método de semeadura e a qualidade da cama. Nós vamos ver isso daí. Mais o valor cultural e o peso de 1.000 sementes, a gente fecha o cálculo. Tá ok? Então, vamos lá. Né? Vamos lá. Como que a gente vai fazer o cálculo aí para ter uma população de plântulas bonita como essa aqui, né? Que garante o estabelecimento de pastagem. Vamos lá. Vamos definir o cenário, né? Para determinar o quê? A sobrevivência da semente pura viável até plântula. Então, eu tenho aqui sementes grandes e sementes pequenas, né? E uma combinação aí da qualidade da cama com o método de plantio. Então, na condição de método de plantio em sulco e uma cama ideal, eu tenho a maior sobrevivência. E essa sobrevivência vai diminuindo conforme eu vou tendo uma cama pior, né? Ou o método de semeadura é a lanço, sobressemeadura ou plantio direto, onde diminui a sobrevivência da semente até planta, ou aéreo, que diminui ainda mais, principalmente porque não vai ser feito a incorporação da semente, né? O que é uma cama ideal? A gente já falou um pouco, né? Mas eu considero uma cama ideal aquela que a fertilidade do solo foi corrigido, né? O pH corrigido, livre de resíduos vegetais, ou seja, o terreno foi preparado com antecedência, destorroada, firme e uniforme. Tá ok? Então, vamos imaginar lá nosso exemplo. Vamos trabalhar com uma semeadura a lanço, que tem 30% de sobrevivência para uma semente grande como da braquiária, né? Numa cama ideal. Né? Vamos lá. Vamos trabalhar esse exemplo e aqui na direita, nesse slide, já fica também um exercício para vocês. Tá? Dá um print aí da tela, ó. Vocês já vão ficar com um exercício no caso da semeadura de um capim-mombaça, que aí é semente pequena, com uma cama a lanço, ideal a lanço, tá? Com esses parâmetros colocados aqui. Mas vamos agora para a nossa continha, com o exemplo da nossa braquiária marandula. Como que eu vou determinar a taxa de semeadura? Bom, primeiro, vou determinar em termos de sementes puras viáveis, ou germináveis, conforme o teste que eu fiz. Então, é igual o quê? A minha meta de plântulas por metro quadrado, no nosso exemplo lá, vamos para o máximo 20 plântulas por metro quadrado dessa marandu, né? E vou dividir pela sobrevivência, que a gente já viu ali, vou voltar, no caso para o plantio a lanço em cama ideal, 30% de sobrevivência. Então, 20 plantas dividido por 30%, eu preciso ter 66,66 sementes puras viáveis por metro quadrado. Vezes 10.000, eu preciso ter 666 sementes puras viáveis por hectare. Primeira coisa, então, determinamos o número de sementes puras viáveis por hectare, que eu preciso para garantir essa quantidade de plântulas estabelecidas de acordo com a sobrevivência relacionada ao método de semeadura e a qualidade da cama. E agora vamos para o segundo passo, que é o quê? Converter número de sementes em quilos de sementes, né? Puras viáveis por hectare. Para isso eu vou utilizar, então, o peso de 1.000 sementes, que aqui eu já vou transformar o peso de 1.000 sementes em quilos, né? De grama para quilo, né? Tá ok? Então, no exemplo nosso lá da braquiária, naquele saco de semente, vamos voltar lá, ó. Para sementes nuas, eu tinha 8,3 gramas 1.000 sementes. E para recobertas, 22,50, né? E vamos voltar, então, aqui. Sementes puras viáveis por hectare.
é esse valor que a gente achou. E agora, vamos fazer para a semente nua primeiro 8,3 gramas, o peso de 1.000 sementes. Então, qual que seria essa taxa de semeadura para sementes nuas aqui? Olha, vamos fazer. O que a gente vai fazer aqui em cima, ó, eu vou trazer aqui para o peso de uma semente, né? Quando eu divido aqui 8,3 gramas, 1.000 sementes, e divido por 1.000, eu estou trazendo o peso de uma semente, né? Então, 8,3 dividido por 1.000, o peso de uma semente, vezes quantas sementes por hectare são mesmo? 666, 666. Certo? Então, eu vou precisar aí dessa quantidade aí de gramas, né, de sementes. 5.533 gramas de sementes puras viáveis, né? E aí eu vou dividir por 1.000, agora sim passando para quilogramas. Então, essa taxa de semeadura aí seria de 5,53, né, quilogramas de sementes puras viáveis por hectare. Beleza? Chegamos no valor lá tabelado, naquele valor da tabela, lá calculamos ele conforme o peso de 1.000 sementes do nosso lote mesmo, né? E aí, se fosse da semente recoberta? Ora, é só substituir aqui o peso de 1.000 sementes, que da recoberta lá é de 22, né? Então, esse aqui é da semente nua, da recoberta é de 22,5, né? Então, vamos lá. 22,5 dividido por 1.000, eu tenho o peso de uma semente recoberta, vezes 666, que é quantas sementes eu preciso, dividido por 1.000 para passar para quilo, né? Então, essa daqui é a semente nua. Se for recoberta, para ter a mesma quantidade de sementes puras hectares, puras viáveis por hectare, eu vou precisar de, arredondando, 15 quilogramas, né, de sementes puras viáveis recobertas por hectare. Acabou? Quase, quase. Porque ainda a gente está em sementes puras viáveis. Agora a gente precisa transformar para a semente comercial que nós temos, né? Que vamos anotar e vamos relembrar. Por exemplo, aqui, vamos trabalhar com 60-60, pureza, germinação para a nua, 90-60, pureza e germinação para a recoberta, né? Então, nós vamos fazer a continha aí, gente, para treinar. Qual que é o valor cultural de cada uma? Da nua, 36% de valor cultural, da recoberta, 90 vezes 60, dividido por 100, 54. 54. Vamos lá, então, fazer esses cálculos. Determinação da taxa de semeadura de sementes comerciais agora. Então, vamos falar primeiro da semente nua, né? Da semente nua que tem o VC de 36%, e depois vamos fazer da semente recoberta, que tem um VC de 54%. Então, no primeiro aqui a gente teria a quantidade de 5,53 quilos de sementes puras viáveis nuas vezes 100, é os pontos de valor cultural, dividido pelo valor cultural da nua de 36. Então, eu precisaria aqui de 15,3, né, quilogramas de sementes comerciais com 36% de VC por hectare. Ok? Sementes nuas. E nas recobertas? Então, são 15 quilos de sementes puras viáveis vezes 100, dividido pelo valor cultural de 54, eu preciso de sementes recobertas
27,7 quilogramas de sementes comerciais recobertas com 54% de valor cultural por hectare. Ok? Fica o exercício aqui com pânico máximo na direita para vocês. Pessoal, passamos agora, então, a falar sobre profundidade dessa semeadura. Importantíssimo e crítico, porque se tratam, na maioria das vezes, né? A maioria das vezes eu digo semeadura de braquiária e de pânico, de sementes médias ou até pequenas. E mais crítico ainda, se eu estiver trabalhando com sementes minúsculas, como capim paraíso, que é um penicetum purpúreo multiplicado por sementes, como o capim vaqueiro, que é um sinodon dáctil, né? Mistura de duas sementes minúsculas, de setária, né? É mais complicado ainda, essas sementes minúsculas, né? E temos aí daí mais conforto, né? Mais segurança, né? Em relação a enterrar demais, né? As sementes grandes, amendoim, guandu, mucuna, aveia, né? Também podia incluir aqui. Tá certo? E assim, recomendação geral que fica, então, né? Sementes minúsculas, 0,5 centímetro de profundidade. Sementes pequenas, pânico, andropógon, páspalo, 2 centímetros de profundidade. Sementes médias, braquiárias, milhetos, tilosantes, 2 a 4 centímetros de profundidade. Sementes grandes, aí até 6, 7 centímetros de profundidade. Né? Bom, o que está envolvido nessa decisão aí da profundidade, além do tamanho da semente? Também a textura do solo, né? E umidade. Então, lógico, a gente precisa ter umidade para germinar, né? Nós sempre temos essa preocupação, a umidade, o contato da semente com o solo na profundidade correta, né? E no solo mais arenoso, então, que a superfície seca mais rápido, eu posso pensar, então, num ajuste fino, né? Para cada uma dessas profundidades que eu passei, se for um solo arenoso, um pouquinho mais profundo, né? Se for um solo mais argiloso, mais pesado, que ali, né, o primórdio foliar vai ter mais dificuldade de sair, um pouquinho mais raso, um ajuste fino, né? Tá ok? Bom, então se você tiver com o método de plantio em sulco com semeadoras, você vai ter atenção na regulagem da roda que controla a profundidade, né, do sulcador que deposita a semente no solo, para ter essa profundidade correta. E também na regulagem da roda compactadora, para ter o contato do solo com a semente. E também na profundidade do adubo, né, para a planta sair bebendo gostoso solução nutritiva do solo. Se você estiver no método de semeadura a lanço, aí é necessário incorporar essa semente de alguma maneira, tá? Normalmente, se utiliza o quê? Grade niveladora fechada, tá? Para fazer uma cobertura dessas sementes, certo? Só que, nesse tipo de incorporação, né? E às vezes é o que dá para fazer, a gente não garante que todas as sementes vão ficar ali a 2 centímetros, a 4 centímetros. Não, não vai ter isso, né? Nós vamos ter sementes na superfície, sementes a 4, sementes a 2, né? E é por isso que a gente aumenta a taxa de semeadura nessa condição. Né? Então, para braquiárias, para pânico, né, a grade niveladora fechada é o mais utilizado. Agora, para sementes minúsculas, nem pensar grade niveladora fechada, vai enterrar demais. A gente pode só distribuir a lanço e rolo compactador somente, né? Para tentar aquele 0,5 centímetro, né? Com aderência, principalmente, da semente com o solo, tá ok? Agora, o ideal seria eu, para pânico e braquiárias, né? Fazer a grade niveladora fechada, né? Veja essa grade aqui de baixo, né? Está fechada, para revolver menos o solo, e atrás já passar um rolo compactador. Uma mesma operação, tá? Então, seria aí
uma recomendação. Aí a gente tem, né, essas sementes enterradas e aderidas bem ao solo. E também a gente tem um benefício que quando passa esse rolo compactador, acaba preservando a umidade no solo, né? Porque dá aquela fechada nos poros, evitando a evaporação de água do solo, né? Ok? E como que ficou sabendo que precisa passar esse rolo aí melhora? Bom, quem é do campo aí sabe, né? Quando você planta lanço, não passa o rolo compactador, você vê que as plantas germinam melhor onde? Onde o pneu do trator passou. Né? No trilheiro que o pneu do trator passou, você vê aquela germinação mais uniforme, mais vigorosa. Né? É daí que veio a ideia. Pô, então vamos passar o pneu do trator em tudo, com os rolos compactadores. Então faz realmente a diferença na homogeneidade, né, da germinação, né, no vigor aí da germinação, do embebimento, fazer essa compactação, entre aspas, né? É a aderência do solo com a semente. E aí tem os rolos mais caseiros, né? Os rolos mais profissionais. O importante é você ter o dimensionamento desse rolo correto, né? Com o tipo de solo, a umidade do solo, para fazer a correta compressão. Nesse exemplo mesmo, está distribuindo a semente na frente e já só passando o rolo atrás, né? Pode ser uma semente bem pequena que optaram por essa técnica, né? E por que estou falando tanto aí dessa profundidade, né, de semente e a importância de incorporar essa semente, de não deixar essa semente muito rasa ou pior ainda, na superfície, né? Bom, na superfície pode ser que ela nem germine, porque não vai ter umidade, porque vai secar rapidamente, porque pode ser levado por uma formiga, por, enfim, algum inseto, né? Mas se ela for também pouco enterrada, como nesse exemplo aqui de milho, o que que acontece? Veja, bom, a planta gasta até que pouca energia aqui para elongar o mesocótilo, né? E posiciona daí a coroa da planta muito superficial, né? Porque ela teve que alongar um pouco o mesocótilo aqui e posicionou a coroa da planta bem na superfície, né? Então, com isso eu tenho alguns problemas. Primeiro, a ancoragem dessa planta fica prejudicada, né? Ela emite raiz adventícias até aqui, né? Então, pode ser que no primeiro pastejo lá, principalmente em solos arenosos, essa planta fique mais susceptível a ser arrancada, apesar dela ter um bom vigor, né? Porque rapidinho ela sai, tá pertinho ali, né? Então, uma questão é isso, ancoragem. Essa planta ser retirada no primeiro pastejo mais facilmente. E a segunda, e também principalmente em solos arenosos, vai ficar mais susceptível a déficit hídrico, uma vez que o solo seca mais rápido aqui na superfície, onde ela colocou o sistema radicular nodal dela, que é o que vai persistir, né? Porque lembrem, esse sistema radicular aqui seminal vai desaparecer. Então, esse é o perigo da semeadura rasa. E a semeadura profunda, o que acontece? Bom, pode ser que seja tão profunda que acabe a energia da planta antes mesmo da parte aérea sair. E se essa parte aérea sair, a planta já gastou tanta energia para elevar o mesocótilo, que pode ser que eu tenha prejuízo no desenvolvimento da parte aérea. É o que acontece. Você tem plantas mais raquíticas aqui já no início do estabelecimento, porque gastou muita energia do endosperma para elevar esse mesocótilo. Então, com isso também o que demorou para essa plântula sair. E aí as invasoras já saíram na frente. Tá? Então, questão de competição, a gente perde de vigor. Né? Apesar de não termos problemas com ancoramento e nem com a questão do déficit hídrico, porque ficou bem posicionado, né, o sistema radicular nodal, a coroa da planta. E a planta é inteligente demais, ela precisa botar bem posicionado. Veja que quando ela foi plantada adequadamente, né, olha onde ela posicionou a coroa dela, o sistema radicular nodal, ó, ficaram na mesma altura, e é isso mesmo que acontece. Tá? Então, a planta gasta mesmo energia para deixar o sistema radicular nodal bem posicionado. E aí, no caso da profundidade correta, eu vou ter um gasto de energia aqui, mas que não vai me prejudicar o desenvolvimento inicial da planta,
essa planta ela vai sair rápido, né, no tempo normal, e vai ter o seu sistema radicular bem posicionado, protegido de veranicos, e essa planta bem ancorada, que no momento lá do primeiro pastejo não vai ser arrancada. Aqui mais um exemplo, né, real aqui, as plantas germinando em diferentes profundidades aqui, fica nítido, né, que aqui foi enterrado demais, veja que começou a lançar a primeira folhinha primordial ainda embaixo aqui da terra, vai sair fraca, já deu chance de um monte de invasora sair. Aqui, por outro lado, né, saiu rapidinho, vigorosa, mas sistema radicular raso, e pode ser depois arrancada com facilidade. Então, o que a gente quer, né, é uma situação de um bom posicionamento da coroa da planta, do sistema radicular com bom ancoramento e não tão raso, né? E ainda com equilíbrio entre o tempo que vai demorar para essa planta emergir e competir lá com as plantas invasoras. Importantíssimo a profundidade de semeadura. Ok, vamos passar agora para a época de semeadura. Bom, vamos dividir, claro, né? As forrageiras de clima frio, a época de semeadura é mais curtinha, mais ajustada ali, é de março a junho, né? Quando começa a esfriar, obviamente. Então, se eu estou mais lá no sul do Rio Grande do Sul, começa a esfriar já em março. Se eu estou mais aqui no noroeste do Paraná, estou aqui em Maringá, né? A época ideal seria entre abril e maio, né? Até junho aí a gente consegue estabelecer as forrageiras de clima frio, né? Mas e as forrageiras de clima quente? A gente tem um período todo das águas, dependendo da sua região, né? Se você está na Caatinga, é um pouco diferente, né? Mas no Cerrado, na maioria aí das regiões do país, nós temos, né, de setembro a fevereiro, março até, né? Condições favoráveis de umidade no solo para o estabelecimento, então, das forrageiras de clima quente. O que a gente deveria considerar, né, nesse período todo aqui disponível para a semeadura das espécies de clima quente? Bom, vamos começar de trás para frente. Época de uso. Bom, se eu quero antecipar o uso da área, eu devo pensar numa semeadura de primavera, né? É o que a gente vem fazendo. Trabalhamos o solo lá desde abril, maio, para fazer o plantio com solo corrigido já aqui na primavera. Porque com isso eu já vou conseguir usar esse pasto, né? Eu já vou ter o uso em todo esse período aqui, né? Nesse plantio de primavera. Ao passo que se eu deixar para fazer um plantio mais tardio, né? Eu chamo do plantio de final de verão, de começo de outono, né? Eu já não vou conseguir utilizar essa pastagem, né? Nessa safra, eu vou passar com a área estabelecendo na época seca ou no inverno, para utilizar depois aqui só na próxima primavera, né? Faz sentido, né? Bom, em relação à competição com invasoras, também eu divido também no plantio da primavera, né, e esse plantio aí do verão e outono, como sendo diferentes em relação a essa competição. Por quê? Veja se faz sentido para você. Na primavera é onde a maioria das plantas invasoras também estão rebrotando, né? Estão vindo com força, como diz, né? E aí a gente tem uma situação de maior competição, mais atenção ao controle de plantas indesejáveis, né? Mais chance de eu ter que utilizar herbicida, né? E ao passo que, para o estabelecimento lá de final de verão e outono, essas plantas já fecharam, estão fechando o ciclo, estão se preparando para hibernar, digamos assim, e aí eu tenho uma menor competição com plantas invasoras. E aí, outra coisa que eu tenho que levar em consideração são as condições climáticas, né? Normalmente, o que eu tenho? Eu tenho uma melhor distribuição de chuvas, né? Nesse meio do período todo de estabelecimento. Então, eu já tenho solo com, né, com água suficiente, porque já choveu bem, né, desde o início da primavera. Eu tenho melhores condições de umidade, em geral, nesse período. No entanto, no geral, eu até brinco porque esse ano foi uma exceção, nesse período a gente tem as chuvas mais erosíveis, é o que esse gráfico está demonstrando. As chuvas aqui de dezembro, janeiro, fevereiro, são chuvas mais intensas, gotas mais pesadas, com maior poder de erosividade. Então, eu diria assim, para áreas principalmente declivosas, nesse momento aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mais cuidado ainda, tá?
No entanto, as chuvas tendem a ser mais regulares, né? Ao passo que as chuvas aqui na primavera e no outono podem ser mais irregulares, pode cessar as chuvas mais cedo, né? Eu não conseguir boa umidade no final de verão e outono, ou as chuvas pode dar uma chuvinha lá já em final de setembro, mas depois cessar em outubro, eu ter problema também de umidade na primavera. Para a nossa região aqui sul, eu também tenho problemas o quê? De, às vezes, geadas tardias, como geadas em setembro, ou geadas precoces, como geadas em março, abril. Também seriam problemas, né? Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração, né? Aliado à operacionalidade, né? E com o bom senso definir a época de semeadura. Bom, se eu estou trabalhando com sementes revestidas, a opção foi por elas, né? Sementes pequenas, que eu quero melhorar a plantabilidade, né? Eu vou utilizar lá semeadura em sulcos, né? Ou vou utilizar sementes de alta pureza, então a quantidade é pequena. Enfim, eu optei pelas sementes revestidas, eu tenho que dobrar a atenção com a umidade do solo, porque o revestimento dessas sementes, muitas vezes é pouco solúvel, como os calcários, né? E aí eu tenho um maior problema de embebição da semente se eu tiver pouca precipitação, principalmente, né? Vejam esses dados dessa pesquisa interessantes, né? São 6 lotes de sementes, e eu tenho aqui na primeira contagem, para todos os lotes, uma grande diferença de germinação. Veja que o revestimento impediu grande parte da germinação comparado com sementes sem revestimento, né? Depois, na contagem final, nós temos aqui para o lote 4, não teve diferença, mas para todos os outros lotes, apesar de melhorar a germinação das sementes com revestimento, não chegou no mesmo nível de germinação do que as sementes não revestidas, tá? Então, eu chamo a atenção para esse fato, de que as sementes revestidas precisam de mais umidade para germinar. Ok, chegamos no primeiro uso. O primeiro uso, ele é estratégico, gente. Ele é estratégico. Ele ainda está inserido dentro do contexto do estabelecimento. Nós estamos pensando ainda no estabelecimento da área, tá? Não estou pensando aqui em engordar boi e produzir leite nesse momento, não. Todo o foco é voltado para quê? Para estimular o perfilhamento da área, aumentar a população de perfilhos para cobrir melhor o solo, produzir mais raiz, produzir mais forragem. Tá ok? E para isso eu tenho que o quê? Eu tenho que permitir a entrada de luz quando o relvado já começa a atingir a altura de manejo para a espécie, que começa já a querer alongar os entrenós, né? Isso seria ruim para a gente. Eu quero fazer o desnate, né? Tirar a nata do leite só tirar esse extratozinho superior aí para entrar luz, talvez decapitar algum meristema que já se elevou, para estimular o perfilhamento basal, né, do relvado. Quando isso ocorre? Né, eu vou acompanhando, né, e varia entre espécies, mas em geral de 45 a 80 dias após a emergência, né, eu já consigo entrar com os animais. Eu tenho que ir monitorando na régua e no teste do arranquil. Aqui eu vou simulando na área o pastejo dos animais para ver se as plantas não estão saindo com raiz, né? Principalmente se eu estiver lá no solo arenoso, em que não foi possível eu incorporar bem a semente na profundidade correta, né? Eu tenho que fazer esses testes para ver, opa, tá firme. Agora firmou mesmo, agora beleza. Pode soltar o gado, não vai arrancar com raiz, tá bom? Então, eu tenho que entrar, assim, precocemente, o mais precoce possível, né? Mas também não esperar muito, né? Eu tenho... Entrar muito precoce, melhor dizendo, né? Entrar muito precoce é ruim, que tem o arranquio das plantas, mas também não posso esperar muito, tem que acertar o ponto de fazer esse primeiro corte ou pastejo. E principalmente o primeiro pastejo, né? Que aí tem mais esse problema do arranquio comparado com o corte. Então, não posso esperar muito, porque senão essas plantas vão entalar, vão formar grandes touceiras com baixa população de perfilhos, né? Perfilhos pesados, mas poucos perfilhos.
E nunca, jamais deixar sementear. Isso é coisa dos antigos, quando era aquela semente, 25 quilos de semente por hectare de baixa pureza e baixa germinação, né? Aí tinha que deixar mesmo sementear para ver se ia formando aos poucos. Demorava para começar a produzir carne e leite na área. Se a gente fez tudo certinho e atingiu aquela população de plântulas por metro quadrado, né, eu vou querer entrar o mais cedo possível, né? Para começar já depois produzir carne e leite. Bom, se eu vou trabalhar o corte da área, eu acho fantástica essa ideia, né? Pode ser para fazer até feno, ou não, ou para deixar ali para esse resíduo vegetal alimentar o solo, né? Eu acho melhor ainda que seja feito com segadora, né? Porque ela estraçalha menos ali as plantas do que a roçadora. Né? O que é bom do corte? É que você faz o serviço de uma vez só, né? Na altura homogênea, você entra no dia ali que você quer, né? Não depende de manejo de juntar lote, né? E faz aquele corte parelho, na altura ideal, deixando a quantidade de área foliar necessária para uma boa rebrota, né? E também para que entre luz suficiente. Você faz um servição, né? Agora, não dá, porque não tem maquinário, você vai ter que fazer na boca do boi, né? Ou na boca da vaca. E aí, essa é uma operação também de guerra, né? É a operação de você trazer a colhedora para o campo, só que agora não é uma máquina, é um lote. Mas eu quero fazer o mesmo serviço, ou o mais próximo possível, se fosse um corte. Ou seja, que seja rápido e uniforme, numa altura desejada, não é? E para ser rápido, e esse é o imprescindível, eu tenho que entrar com uma lotação alta. Eu penso aí de 20 a 50 UAs por hectare. Então, vamos supor uma área de 15 hectares, que eu entrar aí com 30 UAs, eu estou falando de 450 vacas, né? Para fazer esse serviço aí num período de 2, 3 dias. Né? Eu digo 7 dias no máximo. Por quê, gente? Porque eu não posso ficar com esse lote em cima dessa área nova. Porque os animais são seletivos, eles começam a bater, né, a consumir os locais em que as plantas são mais jovens. Então, já vi muito caso do que acontece. Na curva de nível, olha só que interessante, na curva de nível, em alguns locais onde as plantas se desenvolvem mais lentamente, ali o gado fica batendo nessas áreas e detona já a curva de nível. Às vezes a pastagem já nasce com a curva de nível degradada, por conta desse comportamento do animal. Se você deixar ele lá na área por muito tempo, ele vai selecionar as áreas da pastagem que tem a forragem mais tenra e vai ficar batendo ali. Né? Eu até recomendo no estabelecimento das pastagens, quando possível, nós formarmos as curvas de nível primeiro, para não ter esse efeito de bater na curva de nível, né? Associado ao mínimo de ocupação possível. Tá? O ideal era fazer igual o corte. Entra com um lotão lá, desde que a área esteja firme, para não esburaquear, e os animais não estejam arrancando, né? Eu posso entrar com um lotão lá e fazer esse trabalho o mais rápido possível. Então é isso aí, ó. Isso aí, uma área bonita aí de integração, né? Fazendo o primeiro pastejo, se não me engano, isso daqui é capim-piatã, com um lotão de vaca lá para fazer esse pastejo mais uniforme, mais rápido possível, e aí eu tenho entrada de luz, perfilhamento, para ter um relvado bem folhoso, né? E aí sim eu digo, opa, terminou a fase de estabelecimento. Agora é fazer o manejo do pastejo, as adubações de manutenção e bola para frente produzir carne e leite na área. Tá? Formar pasto folhoso, bem perfilhado, depende muito do manejo do primeiro pastejo. Quando a gente erra, é catastrófico. Às vezes a gente erra por falta de informação, mas também por falta de planejamento. Já vi muito acontecer da turma não conseguir entrar na hora certa, porque a cerca não ficou pronta, porque o bebedouro não foi instalado, porque a compra do lote que estava previsto atrasou. E aí a gente tem essa situação, né? Formam-se touceiras densas, muitas áreas entre touceiras, e aí, pior ainda, né?
Piora ainda a situação se você quer, não, vou consertar, vou rebaixar agora na boca do boi, né? Não vou utilizar a roçada aqui, né? Aí acontece essa catástrofe, né? Não rebaixa na boca do boi, porque o boi não é roçadeira, né? O boi é seletivo e ele vai batendo os entre touceiras, né? E você já sai com a pastagem degradada. Tá? Você bota tudo a perder nos 45 do segundo tempo ou até na prorrogação aí, né? Bem, pessoal, considerações finais dessa aula é o seguinte, né? Nós temos um potencial aí de formar mais de 10 milhões de hectares de pastagens anualmente no país. Mais 95% delas, eu estimo, né, são semeadas, são estabelecidas por sementes. Daí a importância da aula de hoje, né? A indústria sementeira vem crescendo muito, né, disponibilizando sementes cada vez de melhor qualidade, né, com novas tecnologias embutidas, né? A outra questão que eu comento aqui é a importância do monitoramento e do controle de plantas indesejáveis, pragas e doenças, que está inserido nesse contexto do estabelecimento de pastagem, mas nós não tratamos nessa aula, né? E para encerrar, né, dizer que nós podemos colocar tudo a perder nesse projeto aí, né? Em todo esse dimensionamento, desde lá do preparo do solo, da correção do solo, até agora a semeadura, né? Toda essa planilha de Excel linda nossa, ele pode não ir lá para o campo adequadamente se eu não tiver condições de maquinário adequado, que eu possa conseguir, né, regular corretamente, devidamente revisado e operado, né, por pessoal capacitado, tá? Então, às vezes é muito bonito, eu faço todo um dimensionamento lá na planilha, mas se eu não for até o fim, até lá no maquinário, até lá no operador, né, eu posso botar tudo a perder. É muito comum isso acontecer, gente. Obrigado aí, turma. Espero que tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, aí, alguma pergunta, alguma correção, aí você pode entrar em contato comigo ou a gente conversar agora mesmo sobre isso. Passo a palavra para vocês, pessoal.